Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. E minha convidada de hoje é Business Advisor com formação internacional, professora, palestrante, empreendedora e comunicadora com experiência em programas de TV desde 2020. Já apresentou o programa de negócios de mulheres na TV Litoral News, Mulheres de Negócios, Val Aguiar Talk Show, e foi a idealizadora, criadora e apresentadora do programa Chá das 5, onde dividiu o comando com Fabi Frari por 2 anos na TVBC. Atualmente apresenta o programa Provocando com Val Aguiar. Confira a nossa entrevista. George Robert Talks. Vamos saber mais sobre Val Aguiar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, é um prazer imenso. Recebi com muito carinho e aceitei com muito carinho também esse convite vindo de você, Jorge, que realmente a gente não se conhece há tanto tempo, mas nesse período todo admiro demais o seu trabalho. Acho que você realmente é uma pessoa notável e faz um trabalho muito bacana divulgando brasileiros fora do nosso país, né? E isso é muito legal, já que vivemos em tempos assim, de tantas polaridades e tanta desvalorização também, né, Jorge, que a gente vê dos nossos profissionais. Então, assim, seu trabalho é maravilhoso, parabéns, que Deus te abençoe e que continue fazendo por muito e muito tempo, né? Muito obrigado, muito obrigado. Olha, a admiração é recíproca e é muito bom toda semana ter a oportunidade de conversar com pessoas que são fontes de inspiração como você, Val. Pessoas que fazem também bons trabalhos, que se preocupam. Você como educadora, palestrante, business advisor, você se preocupa com aquilo, com a mensagem que vai ser passada. E nós, na nossa área do jornalismo, na área da comunicação, a gente tem essa preocupação e também a responsabilidade naquilo que a gente vai verbalizar para o nosso telespectador. Você faz isso também com muita maestria e é por isso que, ao discutir aqui, né, nas reuniões, quem eu vou trazer, qual é a comunicadora que eu quero conversar, contar sobre a trajetória. E por isso que eu te fiz o convite. Fico muito lisonjeado por você ter aceito. E seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Aqui você vai contar a sua trajetória. Quando eu falo para nós, é porque, num todo, é assim, né? Somos brasileiros, cidadãos do mundo, e sinta-se à vontade. Por isso, vamos fazer então uma viagem ao passado. E nessa viagem ao passado, por trás dessa mulher que é puro sucesso, tem uma trajetória belíssima de altos e baixos. Caiu, levantou, sacudiu a poeira e é sucesso. Conta pra gente como foi a infância de Val Aguiar. Nossa, minha infância foi, assim, muito boa. Eu tenho o hábito, Jorge, de guardar somente boas lembranças. Uhum. E isso é algo que é meu, é inato. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pindamonhangaba, a qual quem está no Brasil, né, sabe, o Raul Gil adorava falar nos programas dele, porque é um trava-línguas, né? Pindamonhangaba. Verdade. E tive uma infância muito gostosa. Eu fui criada num sítio, então brincava, né? Tinha uma interação com a natureza muito grande e vivi no sítio, né? Eu falo assim, eu sou da roça e vivi na roça até os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, daí nós fomos morar na parte urbana de Pindamonhangaba, né? E foi uma adolescência
praticamente normal, com todos os conflitos que a infância e a adolescência têm, né? Eu acredito que na minha época, hoje eu sou uma mulher de 60 anos, já tenho 60 anos, então, assim, é bem diferente da infância e adolescência de hoje, né? Na minha época, tudo era muito... Qual a palavra que eu vou usar? Tudo era isso, inocente e mais fácil, né? A gente sofria bullying muito, mas isso não tinha nome, porque todas as pessoas, todas as crianças passavam por tudo aquilo, né? Dentro de casa, a gente tinha muitas regras, mas eu tive uma infância muito feliz, foi uma infância muito gostosa, muito simples, né? Criada num sítio, criada na roça, foi uma infância muito simples mesmo. A minha adolescência também foi assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu ganhei de presente de aniversário do meu pai aos 15 anos, o meu primeiro trabalho. Então, assim, daí vem também essa coisa de querer fazer diferente, de estar sempre buscando algo para fazer, né? Eu também acredito nisso, porque meus pais também sempre foram muito trabalhadores. A minha mãe, eu lembro que ela saía de casa 6 horas da manhã, e teve uma época que ela saía 6 horas da manhã e chegava 10 horas da noite, porque ela lecionava, dava aula o dia inteiro e depois ela ia, emendava com a faculdade, só chegava em casa depois das 10 da noite, isso com 5 filhos. Quer dizer, a vida realmente era mais fácil naquela época, né? Porque era mais fácil se organizar, a vida não tinha tanta violência, era diferente, era bem diferente do que é hoje. Mas a trajetória foi seguindo e eu me casei muito cedo. Eu me casei aos 18 anos. E eu me casei grávida de 3 meses e logo em seguida eu já completei o terceiro ano na época era colegial, né? Uhum. E já me casei, já tive o bebê, então eu dei uma parada, uma pausa nos meus estudos nessa época. E aí começou uma história que muitas mulheres no mundo inteiro vivem. Foram 20 anos de uma união assim, muito conturbada, onde, infelizmente, eu passei por processos que eu não gostaria que as pessoas passassem, mas passei por violência doméstica, violência patrimonial, todo tipo de violência que algumas mulheres, graças a Deus não são todas, mas, infelizmente, eu acredito sim que ainda passam, né? A gente vê bastante. Até outro dia pouco tempo, né? Você entrevistou a Luísa Brunet, que contou também um pouco da história dela, né? Tem a Isabel Proença, que é uma advogada maravilhosa que trabalha só para a causa de mulheres. A Isabel eu a conheci também há uns anos atrás. Fazemos algumas campanhas juntas, né? Eu tenho esse trabalho também, esse cuidado de mostrar para as mulheres que realmente a gente consegue sair. Então, como eu falei no início, eu tenho o hábito já é um hábito mesmo de só olhar o lado bom das coisas. Tudo bem que no momento que você está no caldeirão, você fica para baixo, você se Verdade. deprime, é lógico, você passa por todo aquele processo, realmente que é um processo de muita dor. Mas nós precisamos fazer de tudo para sair desse processo, né? Então eu falo assim, aos 38 anos de idade eu me separei e voltei a viver, foi quando eu voltei a estudar. Então, daí eu fui correndo atrás. Então, toda essa minha trajetória profissional eu fiz dos 38 anos até agora. Então, foi depois que eu saí, que eu consegui forças, também com muita terapia, para poder sair daquela situação de violência, né? E aí que começou a minha vida profissional como professora, como palestrante, como uma business advisor, né? Que as pessoas ainda aqui no Brasil ainda não entendem muito, são poucas as pessoas que entendem o termo, né? Mas que nada mais é que uma conselheira de negócios. Mas para chegar até aí, eu passei por administração, passei por marketing, passei por logística, fiz muitas pós-graduações, terminei a última, fiz MBA e terminei a última pós-graduação agora em dezembro desse ano, que eu fiz uma em saúde mental
e desenvolvimento humano, porque eu já trabalho com treinamento de desenvolvimento humano há muitos anos. Aham. A comunicação, ela veio por conta realmente de eu ser palestrante, de eu ser professora e dessa interação. Eu tenho um bom relacionamento interpessoal também, né? Mas isso foi construído muito aleatoriamente, porque hoje em dia, né, a gente trabalha muito o termo network, né, que Verdade. nada mais é que você trabalhar a sua rede de conhecimento e a rede de pessoas que estão em volta. Então, hoje já é uma ciência, já se fala de network, já existem, inclusive, cadeiras na universidade tratando desse tema networking, né? Então, já está se formando uma ciência em volta dessa palavra. Só que antes isso não existia. Então, dependia muito de você ir atrás e buscar pessoas e se relacionar com pessoas, né? Os hubs de hoje, né? Verdade. Se juntar com pessoas, né? E formar as teias, não é verdade? É Você ia verdade. formando as suas teias de conhecimento e de pessoas e ia estudando. E as pessoas, elas valorizavam muito isso. Eu não sei como funciona, né? Eu não tenho essa vivência fora do país, né? Como você. Mas, assim, eu percebo que hoje a gente tem uma desvalorização muito grande aqui no Brasil de pessoas que buscam conhecimentos através do estudo, Uhum. porque tudo parece ser muito rápido. Faça em quatro aulas, aprenda a ser expert em alguma coisa. E a gente sabe que não é assim. Muitas Verdade. vezes precisa de muito tempo, né, de muito estudo, para conseguir realmente a gente conseguir ter fundamentação naquilo que vai passar. Então, esse é um cuidado, né, que você me perguntou no início também. Esse é um cuidado, como comunicadora, que eu costumo ter. Eu gosto de pesquisar antes, eu quero saber com certeza aquilo que eu estou passando, eu não quero falar bobagem. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, nossa, por que você estuda tanto? Porque desde que eu voltei aos 38 anos, Jorge, eu nunca mais parei. Como eu falei para você, terminei uma pós agora, em dezembro, e em fevereiro eu voltei para a academia, estou fazendo um curso Aham. de psicologia. Eu falei, eu preciso entender melhor como funciona essa ciência, né? Porque Aham. psicologia realmente é uma ciência E é muito e complexo. é muito complexa, é muito complexa. As pessoas, a maior parte entende a psicologia como filosofia e na verdade não é. Ela pode ter iniciado como filosofia, mas é uma ciência que já vem sendo estudada há vários séculos, principalmente nos Estados Unidos, né? Harvard realmente assim despontou no início com grandes estudos, até Philip Cage, que é um estudo muito antigo, se não me engano, de 1700, final de 1700, começo de 1800. Foi no início ali de Harvard também que eles começaram esses estudos, né? Mas no Brasil tem só 60 anos, você sabia disso? Que a psicologia clínica no Brasil ela só tem 60 anos. Então, para nós brasileiros, é algo muito jovem. Então, por isso que as pessoas ainda não compreendem, né? O que é. E tudo isso tem a ver com comunicação, tudo isso tem a ver com como se comunicar e como a gente crescer na vida. Eu acredito que esse crescer é um crescer não só de conhecimento, mas um crescer espiritual também, né? E isso é uma coisa que me fascina, e o conhecimento me fascina. Eu lembro que, voltando, né, que há algum tempo atrás uma pessoa perguntou assim para mim, nossa, você não para de estudar, por quê? E daí eu, na terapia, comecei a pesquisar e me lembrei de um grande fato, que eu acredito que esse seja uma das chaves que me fez ser também, né, querer saber, né, o saber. E quanto mais a gente sabe, mais a gente tem certeza que não sabe de nada, É né? verdade. Isso é uma coisa muito incrível. É incrível. E eu lembro que quando eu era criança tinha um quadro de comédia na TV do Chico Anísio e era um quadro que eu não me lembro o nome dos
comediantes, mas era um casal e que a esposa falava tudo errado e só falava bobagem, e o marido, né, falava para ela toda hora assim: cala a boca, Ofélia, essa mulher só me faz passar vergonha. E eu achava aquilo tão feio, e eu comecei, não, eu não posso falar bobagem para ninguém falar para mim, cala a boca, Ofélia, né? Então, acredito que isso foi uma coisa que me despertou. Ai, por Deus, não quero falar bobagem, não quero falar nada errado também, porque é muito feio. Mas, assim, são coisas que vão acontecendo durante a nossa vida, né? E que vão marcando e que vão disparando gatilhos. Você falou algo no início que é bem interessante, é na questão do bullying, que antigamente, quando você falou assim, na minha época, não na sua época, não, na nossa época, porque eu sou dos anos 80, né? Então, na minha época também não existia essa história, a palavra bullying ainda não existia. Sim. Para que a gente possa deixar claro para o nosso telespectador, o bullying ele começou a ser estudado basicamente depois de 2017 para cá, que começaram a estudar mais o que era o bullying, porque é uma palavra americana e que se gerou, né, se proliferou em outros países também, principalmente o Brasil, como está sempre ligado no que o americano fala e também do que a América se dispõe no mercado. Então, adotaram a palavra bullying, que para a gente, Sim. naquela época, a gente usava a palavra tirou sarro com a minha cara. Não é isso? É assim que a gente Bem falava. isso. Era bem isso no vulgar, né? A pessoa tirava sarro com a nossa cara. E o que a gente ia fazer? A gente entrava numa briga, num bate-boca, a lei não funcionava e creio que hoje funciona-se mais. No entanto, demora-se muito tempo para se resolver uma situação em termos de justiça no Brasil, porque aqui a coisa funciona bem rápida. Aqui é bem rápido. Então, quando você falou da questão do bullying, né, e a questão tecnológica, você hoje, com todo esse estudo, com as suas pesquisas, como que você, como comunicadora hoje, você pode analisar o bullying e esse avanço gritante dessa tecnologia, onde a gente vê que nossos jovens, poucos pegam um livro para ler e tudo é pesquisa na internet. Como que você avalia isso? Para você, é algo que te traz medo por causa do trabalho que você, que eu, nós desenvolvemos? Como é que é isso ao ponto de vista de uma mulher que tem uma formação, um esclarecimento? E o que você poderia falar para os jovens de hoje? Então, é bem complexo, né, responder, porque eu vou dar uma opinião pessoal minha. Não estou dizendo que é correta, tá? De repente, né, algumas pessoas podem pensar o contrário, mas assim, eu acredito que nós, anteriores, né, ao bullying, como ele é visto hoje, a gente realmente sofria. Eu sofri muito. Porque eu tinha que pegar ônibus, vou contar fatos, tá? Para responder a sua pergunta. Eu tinha que pegar ônibus, eu andava 1 quilômetro a pé para pegar um ônibus para poder ir para a escola. Então, dias de chuva, eu caminhava em estrada sem calçamento, então era barro. Às vezes, quando estava muito feio, a gente amarrava, eu e minha irmã, nós amarrávamos um saquinho plástico no pé para não sujar o sapato, porque naquela época eu usava esse uniforme. Mas assim mesmo, a meia branca às vezes ia respingada de barro, entendeu? Então a gente sofria bullying, lá vem a da roça. Eu era muito magra. Lá vem a girafa, lá vem o pau de vira-tripa, e outras brincadeiras. A gente não gostava, chorava, lógico. Nós sentíamos mal, aquilo era uma coisa que nos desgastava, mas, por outro lado, nós aprendíamos a nos defender.
Nós criávamos repertório para nos defender. Hoje em dia, eu percebo que as crianças e os jovens, eles não criam repertórios saudáveis para se defender. Eles se defendem com agressividade, uma agressividade massiva. A gente vê hoje, tem vários sites, né? Já usando a tecnologia, vários sites onde crianças e adolescentes, eles, né, dark web, e muitas vezes nem dark web, existem até aplicativos que são inofensivos, entre aspas, mas onde essas crianças, né, esses adolescentes, acabam se revoltando e acabam tirando a vida, muitas vezes, uns dos outros. Um dos outros, verdade. Não sei como funciona aí, mas aqui a coisa está assim desenfreada. Muitas crianças morrendo, com crianças e adolescentes morrendo, Jorge, com brincadeiras banais, estúpidas e tudo através da tecnologia, porque os pais não conseguem controlar. Os pais não têm mais tempo, porque hoje tudo tem que ser over. Tudo tem que ser over. A casa tem que ser maravilhosa, tudo tem que ser instagramável, tudo tem que estar perfeito, a vida é perfeita, todo mundo é feliz, ninguém mais quer ser infeliz. Então, os pais se matam de trabalhar, eles chegam em casa, isso daqui na mão, dá um para cada filho, ou está cada um dentro do seu quarto, as pessoas não se sentam mais, né, à mesa para comer, não fazem mais pelo menos uma refeição juntas, né? A família não se reúne mais. Eu acredito que realmente, no meu ponto de vista, a minha opinião, isso é maléfico ao extremo, tá? É maléfico ao extremo. As pessoas não leem mais, não pegam, né? Eu estou aqui, vou até esticar. Eu estou aqui, eu tenho provas a partir da semana que vem, eu estou estudando com livros, eu imprimi, fiz várias anotações. Eu fiz uma pesquisa, sim, com inteligência artificial. Adoro inteligência artificial, acho ela maravilhosa, ajuda a gente demais. Fiz a minha pesquisa com prompt que eu falei assim, não, esse é o prompt perfeito para fazer minha pesquisa. Pesquisei, estou escrevendo, anotando, porque o nosso cérebro, isso é ciência, tá, gente? O nosso cérebro, ele assimila e ele grava aquilo que a gente escreve. Muito bom. Precisa ser escrito, porque já foi comprovado cientificamente que o ato da coordenação de escrever, ele vai acessar uma parte do seu cérebro, tá? Isso é neurociência, gente, não é brincadeira, não é nada disso. Que vai fazer com que você grave, né? Nem que seja momentaneamente, você vai gravar. Depois que vai para a memória de longo prazo, mas a gente precisa disso para estudar, né? Eu acredito muito que a tecnologia realmente ela é benéfica se for usada de maneira correta e não desenfreadamente como está sendo hoje. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho 2 netas e a minha nora meus filhos liam muito desde pequeno, porque eu ensinei eles a lerem e eles gostam de ler, eles gostam de livro, até hoje eles gostam muito de livro, eles precisam disso. E minha nora também, e ela também gosta muito de ler, e ela é educadora, e ela trabalha muito com crianças, trabalha muito o teatro, ela é artista de teatro, é uma atriz de teatro também, trabalha muito com essa parte lúdica, e isso é muito bom. As crianças, elas precisam disso, o adolescente precisa disso, né? E da leitura. Então, a gente incentiva muito a leitura de livros físicos e não somente a internet ou botar a criança para assistir desenhinho, colocar a criança só na frente da tela, ou então com celular ou tablet na mão. Não, a criança, ela precisa, né, desenvolver todos os sentidos. Então, assim, a inteligência artificial é bacana, ter a inteligência artificial maravilhosa. Eu estou encantada, eu estudo tudo que sai sobre inteligência artificial, eu acho maravilhoso, mas desde que ela seja usada da maneira correta. Verdade. Você não pode ser escravo
da tecnologia. A tecnologia, ela está aqui para nos beneficiar, né? E eu acredito muito nisso. Concluí um curso aí em Boston, em 2019. Esse curso foi concluído em Harvard, mas nós tivemos algumas aulas no MIT. E em 2019, quando eu fui para essas aulas no MIT, eu fiquei encantada com na entrada do colégio, né, que nós estivemos, né, tinha um painel de LED enorme, eu acho que devia ter uns 5 metros de comprimento por uns 2,5 ou 3 de altura. Era um painel enorme de LED e aquele painel captava movimentos das pessoas que passavam, o que elas falavam, a gente percebia que eles captavam som e muito movimento. E muitas vezes eles se tornavam como se fosse um grande espelho, as pessoas paravam ali, se olhavam, arrumavam o cabelo, mexiam, davam risada, dava tchauzinho. Às vezes você só andava e ficava tipo slow motion, e era muito legal aquilo. E na sala de aula eu perguntei para o professor, né, o porquê daquele painel ali. E a resposta foi a seguinte: não está ali para uma brincadeira, para uma interação. Ele estava ali para captar os movimentos humanos, porque ali, em 2019, já tinham desenvolvido os robôs. Uhum. E aquela captação de imagens, de movimentos, eram para transmitir para os robôs humanoides, que na época a gente chamava de humanoides, né? Uhum. Então, você veja bem, isso já funcionava lá. E logo depois a gente foi conhecer uma fábrica de robótica, onde desenvolviam robôs médicos, robôs para ajudar médicos e robôs para trabalhar dentro de hospitais. Uma empresa chamada AVA, uma empresa que foi incubada pelo MIT, e o presidente, o criador da empresa, era um aluno do MIT, um brasileiro, um carioca do Rio de Janeiro, sabe? Muito bacana. Então, assim, a tecnologia, ela realmente está para nos servir, né? Então, temos que usá-la da maneira correta. Agora, por outro lado, a gente vê, eu estava lendo esses dias um artigo falando de alunos que não conseguem mais responder provas presenciais, questões dissertativas, porque não conseguem mais configurar as respostas e escrevê-las, porque tudo a gente já pega, bota um prompt ali no computador e as respostas já vêm prontas e você entrega aquele trabalho. Tem trabalhos hoje que tem alunos que eles fazem, quem faz o trabalho é o ChatGPT, o Gemini, né, o Grok agora também. É verdade. Ou outras plataformas, tem tantas plataformas de inteligência artificial. Então, isso está emburrecendo, está realmente derretendo o cérebro, né, o brain rot, né, derretendo o cérebro, porque com toda a evolução, se a gente parar para pensar, meu Deus, isso daqui está virando uma aula de ciência, né? Mas se a gente parar para pensar da evolução, né? De Darwin até agora, se for ver a evolução das espécies de Darwin, se a gente começar a pensar nisso, e no que nós chegamos até uns anos atrás, nós evoluímos muito. Muito. Nós evoluímos muito. E agora, de repente, a gente está decaindo. Então, realmente é preocupante. A resposta para a sua pergunta, floreei, e a resposta à sua pergunta realmente é muito preocupante. Eu tenho dúvidas de como vai ser daqui para frente, tá? E preocupante no sentido de que algumas poucas pessoas que entendem o que está acontecendo e alguns poucos jovens que estão entendendo o que está acontecendo, esses vão dominar o mundo. E o restante, a gente já sabe. É coisa de ficção científica, não é realidade, está acontecendo. É isso. Ótimo. Bom, gente,
quase uma aula, mas falar com uma mulher inteligente é dar uma aula. Ela é professora, palestrante, empreendedora, comunicadora. Com isso, com tanta, com uma vasta sabedoria, né, que no decorrer dos seus estudos, muita pesquisa, conta para a gente como que a comunicação chegou na sua vida. Ai, foi muito engraçado, sabe? Eu sempre fui uma jovem muito tímida. Quando o Uhum. professor pedia na sala de aula para ler alguma coisa, eu falei, meu Deus, eu me escondia assim, eu sempre fui, eu tenho 1,78 m, né? Eu sempre fui muito alta, muito grandona, eu sou grandona. E eu me escondia, eu me escondia em mim, eu queria achar um buraco para entrar, porque eu morria de vergonha. E essa coisa de expandir veio do meu filho caçula. Quando eu vim embora para Santa Catarina, faz 13 anos que eu moro em Santa Catarina. E quando eu vim para Santa Catarina, no começo foi difícil, meu primeiro mês foi muito difícil. Mesmo tanto trabalhando, né, ter sido bem acolhida foi difícil. E uma noite o meu filho me ligou e daí, mãe, como é que você está? Falei para ele, filha, é difícil. Eu estou me sentindo meio travada. Ele virou para mim e falou assim, mãe, vista um personagem. Vista um personagem e segue. É assim que a gente faz. Uhum. E aquilo foi uma virada de chave para mim. E eu comecei a fazer isso. E depois eu descobri que, na verdade, aquela não era uma personagem, era eu. Mas era um eu que estava adormecido. E eu fui fazendo cursos, fui aprendendo, fui fazendo curso de oratória, curso de palestrante. E quando eu voltei de Boston, né, teve um evento da Prefeitura de Balneário Camboriú e eu fui a esse evento e lá encontrei um jornalista. E ele falou assim, nossa, um ano sem te ver, o que, que aconteceu? Eu falei, estava fora, estava estudando, fui estudar. E ele virou para mim, e eu contei o que eu tinha ido, onde eu estava, o curso que eu tinha feito, e ele virou para mim e falou assim: meu Deus, eu estou lançando uma web TV Uhum. e eu quero um programa de empreendedorismo feminino e estou procurando uma apresentadora. Eu acho que você vai ser ideal. Eu falei para ele, daí ele falou assim para mim: você topa fazer um teste? Com a xícara tomando cafezinho, eu topo, sim, topo. E ele sumiu, começou. No dia seguinte, eu não sei de onde ele conseguiu o meu número, ele me ligou e falou assim: olha, um café hoje, tal hora, tal lugar, vamos sentar. E naquele café foi fechado, o negócio foi fechado. Uhum. Mesmo antes de fazer o teste, eu nunca tinha pego um microfone para falar para a câmera antes. Já fazia muitas palestras dentro de sala de aula, palestra na associação comercial, palestra para a prefeitura mesmo de Balneário, dei aula para a prefeitura, já fiz palestra para mulheres em praça pública, mas com uma tela, né, com uma câmera na frente, para mim aquilo era novidade. E confesso para você, Jorge, que a primeira vez que o meu primeiro programa, a primeira vez que eu peguei um microfone na mão, Uhum. eu fiz o que o meu filho tinha dito para mim lá atrás, vista um personagem. E me apaixonei por aquilo. Então, hoje, quando eu vejo uma câmera, pode deixar que eu falo que eu adoro. Que bom! Vista Olha, personagem e vou. olha que legal. O caminhar dentro da área da psicologia, olha como ajuda. É o se descobrir, né? Exatamente. Vai, às vezes, fazer a área da psicologia para descobrir aquilo que está bem escondido dentro da gente e, no decorrer, a gente vai se soltando, vai se conhecendo. Penso eu, bom, com os meus estudos, que ainda assim o autoconhecimento é algo monstruoso, é assustador, Perfeito. é assustador. É Mas, assustador. O autoconhecimento é assustador, porque assim você se empodera, né? Você se empodera no bom sentido da palavra, né? No sentido verdadeiro da palavra, que é de você ser realmente quem você quem é, você né? E ter o equilíbrio de ser quem é, porque
Nós não podemos só ser quem somos, né? Na nossa essência, nós temos que ter o equilíbrio de saber se aquilo ali realmente funciona para aquele determinado local que nós estamos, né? Verdade, Então, assim, é a ponderação, né? É um empoderamento com a ponderação. Temos que ser ponderados. E esse equilíbrio a gente só consegue realmente através do autoconhecimento. Mas, assim, eu já faço terapia há muitos anos. Há muitos anos. Nossa, eu acho que mais de 30 anos. Então, realmente, faz a diferença e você querer se descobrir também, né, Jorge? Porque não verdade. adianta você depender do outro, esperar a resposta do outro. Você tem que querer aquilo de verdade, né? E saber também quando entrar e quando sair de situações. Mas você só consegue isso tendo autoconhecimento. Verdade. Por isso que eu vou falar novamente, todos os programas eu falo sobre isso, o poder da educação na nossa vida, né? O como é importante, a partir do momento que a gente começa a prestar atenção, a se conhecer, a gente tem a plena consciência de que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E é importante a gente frisar isso. Parece um pouco clichê, mas é a verdade. Quando a gente estuda, quando a gente tem fonte de conhecimento, a gente sabe o que vai dividir, a gente sabe o que vai passar, porque aquilo está na gente, a gente se conhece. Vocês querem mais, não é isso? Eu sei que está todo mundo na curiosidade, eu tenho mais perguntas para ela. Eu vou para um rápido comercial e eu volto já já. Não sai daí. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. É isso, gente. Hoje eu estou de frente com essa mulher que é uma enciclopédia. Ela é, gente, olha, uma inteligência, é de uma beleza, um glamour. E ela vem aqui dividir com a gente esse conhecimento fantástico que ela tem, tanto na área da ciência como também no nosso mercado da telecomunicação. Falando em mercado da telecomunicação, você começou aí a falar para a gente de como a comunicação pintou na sua vida, esse seu encontro. E aí surgiram programas. Depois você me fala quem veio, quais foram os que vieram primeiro, mas surgiu programas. Negócio de Mulheres pela TV Litoral News. Tivemos também Mulheres de Negócios, Val Aguiar Talk Show. Tivemos também um projeto, né, que é, digamos que, dos últimos 3 anos, recente, que foi o Chá das 5,
que você também apresentou com a Fabi pela TVBC. Me diga uma coisa, antes de falar do seu último projeto, né? Como é se realizar entrevistando pessoas diariamente, porque foi diário, né? Diariamente, numa televisão onde te abriu portas para vários outros veículos de comunicação. Conta para a gente como foi essa experiência. Tá, vou contar. Posso começar do começo? Como eu comecei, antes de chegar Claro. no chá? Então, foi assim, eu comecei, então, depois daquele evento, né, que eu contei para vocês, que o jornalista estava montando a TV, tá, daí comecei a fazer, e fiz durante a pandemia, gente, nós paramos 30 dias só e voltamos a gravar, e tinha uma distância grande, na época eu gravava numa loja maravilhosa que tem em Balneário Camboriú, e esse programa chamava-se Negócio de Mulheres. Então, foi um programa muito bacana. Eu fiz esse programa e logo depois a TVBC, que na época chamava-se Risque TV, me convidou para ir fazer o programa com eles, porque o filmmaker que fazia o programa anterior, ele mudou, mudou de TV, foi para essa TV que era uma web TV, mas era uma TV a cabo. Uhum. Que passava em várias regiões, várias cidades aqui, somente da região sul. E fui para lá, e lá eu fiz o Mulheres de Negócio, o Val Talk Show. E o Val Talk Show, o Val Aguiar Talk Show, ele foi um programa que os dois primeiros eram um programa semanal, era uma vez por semana, ao vivo. E o Val Talk Show, ele começou com 2 vezes, depois foi para 3 vezes por semana. Ao vivo também. Sempre fiz programa ao vivo. Sempre gostei muito de fazer programa ao vivo. Nesse Val Aguiar Talk Show, a gente tinha quadros. Então, eu comecei a colocar quadros. Quando eu conheci a Fabiane Frari, ela coordenava um grupo de mulheres que eram mães da escola, dos filhos ali, então elas faziam cafés, e no meio da pandemia, como ficaram mais fechados, começaram a ir para o online, e daí ela acabou me conhecendo através de uma amiga em comum, e eu comecei a dar cursos para elas, né, de gestão de tempo, fazer alguns cursos para elas não ficarem paradas. Ali também tinham várias empreendedoras e cursos e treinamentos de desenvolvimento, fiz vários cursos para elas. Eu tive uma ideia, conversei com o meu diretor, falei assim, por que a gente não começa a colocar quadros dentro desse programa? E convidei, falei para a Fábio, você tem tantas mulheres dentro desse seu grupo, vamos fazer quadros. E ela comprou um quadro toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira ela ia para o meu programa e levava algumas meninas e apresentava. E a gente apresentava e fazia um quadro que era o quadro dela, chamava-se Cole Nosso que é Sucesso, que era o nome do grupo. Uhum. Cole Nosso que é Sucesso. E aquilo ali foi indo, e eu era um quadro que estava dando sucesso, que tinha bastante visualizações. E o meu diretor, ele querendo que eu fizesse um programa diário, e ele sempre você precisa fazer um programa diário, você precisa fazer um programa diário, e agora vamos começar o programa diário. E ele queria que eu fizesse um programa de manhã, porque eu tenho uma amiga que é confeiteira, culinarista, e eu levava ela, e a gente montava, fazia tudo tão improvisado, e aquele improvisado dava muito certo, e tinha, assim, muita visualização, e as pessoas gostavam, tinha uma interação muito legal. E eu falei, mas eu não posso, porque nesse período do talk show, eu tive Covid 2 vezes. Uau. E uma das vezes eu fiquei internada durante 5 dias e fiquei no respirador, foi muito feio, saturando muito baixo, e foi muito feio. E daí eu não tinha quem fizesse o programa, entendeu? E ele ficava reprisando, e isso é ruim. E eu falei para ele o seguinte, olha, só vou fazer um programa diário se eu achar uma parceira para fazer esse programa comigo. Uhum.
Se eu achar uma parceira para fazer o programa comigo, eu faço. Daí ele virou para mim e falou assim: aquela menina que está vindo toda segunda-feira, eu acho que ela leva jeito para fazer o programa. E eu peguei, liguei para ela e convidei ela para tomar um café. Falei para ela: Fábio, olha, vamos tomar um cafezinho? Eu quero fazer uma proposta para você. Vamos tomar um café. E eu fiz a proposta para ela, ela se sentiu muito insegura, porque, na verdade, ela tinha um quadro dentro do meu programa, mas quem apresentava o quadro, quem fazia tudo era eu. Aham. Desculpa. E daí eu falei para ela: não, muito fácil, eu te ensino, eu te mostro. E ela, ai, será? Não sei o que. Eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. A gente vai fazer, inicia ele 3 vezes só por semana, durante um mês. A gente faz ele 3 vezes por semana. E vamos fazer ele em formato de podcast, porque daí porque o podcast ele tem aquela coisa de ter uma mesa na frente. E quando você tem uma mesa na frente, você se sente mais seguro, né? Verdade. Não tem tanta exposição. E ela topou fazer e, né, a gente pensou, daí primeiro assim, mas qual vai ser o nome do programa? Eu peguei a xícara, eu tô sempre com uma xícara na mão, viu? Eu sou apaixonada por café. Peguei aquela xícara. Olha, o meu contrato com a TV já tinha o contrato, já tinha quase 2 anos. O meu contrato, ele é às 17 horas. Então, o meu horário é 17 horas. E a grade está livre às 17 horas. Nós podemos fazer esse programa diário às 17 horas. E 17 horas do meu café. Fácil, vou fazer o chá das 5. E o chá das 5 foi ótimo, porque é o tradicional chá das 5 britânico, né? Em Balneário Camboriú. Vamos fazer o chá das 5. E aquilo ali, ela falou assim: nossa, legal o chá das 5. E o chá das 5 pegou bastante, porque vieram pessoas procurar o programa, né? Tem algumas pessoas de Portugal. Nossa, gente, mas o chá das 5 também é muito tradicional em Portugal. As portuguesas adoram tomar o chá das 5, elas vão muitas confeitarias tomar o chá das 5 também, né? E aquela coisa foi pegando, daí tem um doutor em fisioterapia, é um brasileiro que morou muitos anos em Portugal e que veio, e ele viu aquilo, ele me ligou, ele falou assim: olha, eu quero te conhecer, eu quero ir no seu programa, porque o chá das 5 em Portugal é uma coisa assim tão famosa. Então, e daí surgiu o Chá das 5 e pegou, e nós fizemos. Começou ele como formato de podcast, e daí a Risc TV se transformou em TVBC, e começamos a fazer ele depois diário, né? Entramos no formato diário, do jeito que eu já havia desenhado, que é um programa que eu já tinha desenhado há muito tempo, porque a gente já estava tentando fazer, né, o ao vivo. Então, eu já tinha desenhado ele há bastante tempo, um programa de entrevistas, onde nós duas dividíamos uma sala com os entrevistados. E daí começou, né? Nós precisamos colocar. Eu falei: Fábio, vamos arrumar parceiros, vamos fazer o chá. Daí achamos uma farmácia de manipulação aqui em Balneário Camboriú, porque nós recebemos a dona dessa farmácia para uma entrevista quando éramos ainda em formato de podcast e servimos o chá. Ela virou e falou assim: eu não acredito que vocês tomam chá de saquinho, porque o chá de saquinho, isso, aquilo, aquele outro. Começou a falar coisas assim dos chás em saquinho, e realmente, se você parar para pensar, às vezes você compra, você abre o envelopinho, ele está meio molhadinho, né? Então ele já está passando ali, começa a formar micro-organismo, daí já ficou, a neura já começou, saúde em primeiro lugar, né? Então vamos, e daí ela desenvolveu um chá para a gente, mas daí que fossem chás diferentes. Então ela desenvolveu chás que fossem drenantes, que fossem calmantes, que tivessem propriedades também, além de ter um bom paladar e que fizesse bem para a saúde. E daí a gente desenvolveu o chá, o home spray, o cheirinho do chá das 5, e foi indo, e foi uma parceria bem bacana durante 2 anos e meio. E eu senti que aquilo ali já não era mais a minha casa, porque eu sou o tipo de pessoa
que eu tenho que me sentir. O programa, para mim, desde que eu comecei, é como se fosse a hora do recreio. Uhum. Então, eu tenho que me sentir na hora do recreio, entendeu? Porque aquilo me traz felicidade. E começou a ficar muito pesado, foi ficando muito pesado, era muita responsabilidade, e eu tive alguns problemas de saúde também. Daí eu falei assim: não, sentei com a Fábio e falei para ela: Fábio, você tem total capacidade de tocar o programa sozinho. Eu acredito que você vai deslanchar sozinha com o programa. Ela, no começo, é lógico, né? Perfeita, ela ficou meio insegura, mas não, vou tentar tocar sozinha então. Daí eu vendi minha parte do Chá das 5 para ela, Uhum. dei um tempo, fiquei 3 meses assim, sem fazer nada, fui curtir minha vida. E quando voltei, falei: não, agora eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? E eu Voltou já tinha provocando, ganhado o né? programa Provocando. Aí voltou Eu voltei provocando. provocando. Eu já tinha, mas você sabe que eu já tinha esse programa desenhado, que eu queria, mesmo com o Chá das 5, eu falava que eu queria ter um programa noturno. Um programa noturno onde eu pudesse falar e receber pessoas que pudessem falar coisas que a gente não pode falar em horário que tem crianças ouvindo, Uhum. né? Ter mais liberdade para falar. E programa que não fosse uma revista, que a gente falasse de assuntos, o Provocando é por isso. Vamos falar de assuntos que está em pauta, que as pessoas estão falando, mas né, que as pessoas estão falando, que as pessoas estão discutindo, mas vamos trazer especialistas e pessoas que vivenciam isso para discutir, e não qualquer pessoa. Uhum. E pessoas que possam falar abertamente o que elas quiserem falar sobre aquele assunto. E daí eu falei assim, tá, como que eu comecei a pensar? Também não quero mais algo que me prenda o tempo todo. A gente vai ficando madura e vai estabelecendo alguns limites, né? Coisas que eu quero e coisas que eu preciso e coisas que não preciso mais tanto que não quero tanto. Mas vamos lá. E daí foi assim que surgiu o Provocando, é provocar ideias, provocar mudanças de pensamento. Tanto é que a logo do programa é um cérebro. Eu Aham. nem não tinha pensado ainda em fazer psicologia quando eu desenhei O o provocando. Provocando. E a primeira, é, quando eu comecei a provocar, né? E a primeira temporada foi, sim, muito bacana, com uma receptividade muito grande e muito legal. Eu recebo, até hoje, eu recebo pessoas, quando você vai começar a segunda temporada? Segunda temporada vai começar em breve, segundo semestre a gente já lança a segunda temporada, só que a segunda temporada, nossa, eu estou redesenhando e redesenhando ela para fazer ela ao vivo, dentro do estúdio, mas também fazer como o seu programa, à distância, recebendo pessoas de outros lugares. Eu quero muito isso também, receber pessoas que moram fora do país, vamos discutir Uhum. assuntos no mundo. Eu acho muito bom essa expansão para que você possa realmente dar aí a oportunidade para quem vive fora a trazer para o Brasil essa experiência de culturas, né? Porque brasileiros é o que eu falo aqui no programa, são cidadãos do mundo, brasileiros que estão espalhados em outros lugares, vivendo outras culturas, e com isso a gente faz o quê? Educa quem está no Brasil e nunca teve oportunidade de viver fora. É contar um pouco daquilo que está lá fora, porque o brasileiro, ele é, ele é muito corajoso. O brasileiro ele é corajoso, o brasileiro ele é empreendedor. Só que o brasileiro não são todos que moram no Brasil que têm a oportunidade. Quantos gostariam Verdade. de fazer uma viagem para compreender melhor, vivenciar algo lá fora e não consegue? Por quê? Trabalho é difícil, juntar dinheiro é difícil pra caramba, a gente sabe disso.
investir naquilo que a gente investe, que é a educação. Não é todo mundo que pode investir na educação. Então, de que forma a gente pode contribuir? Contando boas histórias e fazendo um programa interativo como você está querendo trazer. Parabéns, te admiro muito. E é isso, você é sucesso no que faz. Mas sabe por que você é sucesso? Porque você ama o que você faz. Esse é o ponto. Nós atingimos o sucesso a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, estudo e a gente faz o que a gente ama. Sem ser obrigado, né? Sem Tem- precisar. É isso aí. É isso. É Vou isso para uma mesmo. parte, eu vou para uma parte do meu programa agora, para te deixar numa saia justa. Bom, vamos lá, diretor, vamos entrar no nosso bate-bola com Val Aguiar. Val, um sonho, Morar fora. uma vontade, Agora eu vou falar para você de um bom cafezinho com um bolinho de fubá. um lugar, Ai, um lugar. Nossa, eu gosto de tantos lugares, mas o lugar que eu mais amo é a minha casa. uma profissão, Comunicadora. Também sou apaixonada por isso. educação. Educação é a base de tudo. Educação é o que realmente faz com que o mundo mude, com que mude a perspectiva do seu mundo. Eu digo sempre, eu vim de um lugar simples e eu sou hoje quem sou. Eu fui para lugares que só através da educação. Eu tenho uma tia que vai completar 80 anos agora, e eu lembro quando eu voltei, ela é mãe de uma prima minha que estudou em Boston, que fez Harvard, que foi aluna de Harvard e que trabalhou muito para conseguir estar lá, né? E quando eu voltei, a minha tia virou para mim e falou assim: filhinha, parabéns por você ter conseguido fazer tudo como você fez, porque a gente sabe que aquela menina simples lá do meio do mato batalhou muito para chegar até aí. Então, a educação realmente ela muda o nosso mundo. Por falar em mudar o nosso mundo, indica um livro. Meu Deus do céu, são tantos livros, são tantos livros. Agora vai parecer ridículo o que eu vou falar para muitas pessoas, mas eu descobri um grande livro, um livro muito antigo. Descobri que era um livro que eu tinha e nunca tinha aberto ele para ler da maneira que eu comecei a ler. Você também, de repente, vai. Mas é a Bíblia, gente. Eu faço parte há menos de um ano, eu faço parte de um grupo de orações de mulheres chamado Preciosas em Oração. E a partir que eu entrei nesse grupo, eu comecei a entender e a estudar o Evangelho, a estudar a Bíblia. E ali, gente, é um livro que resolve nossos problemas a partir do momento que a gente consegue entender o que ele está dizendo. Então, assim, você vai passar várias vezes pelo mesmo versículo e cada vez você vai entender de uma maneira e cada vez ele vai te apresentar uma maravilha nova e você vai começar a entender a sua vida da melhor maneira possível. É um grande desafio entender, é um grande desafio você conseguir compreender o que está escrito ali, mas hoje é o livro que eu leio todos os dias. Muito bom. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria fazer com que as pessoas realmente dessem mais valor para a educação e que tivessem uma fé legítima, uma fé verdadeira. eu amo
Eu amo a Deus em primeiro lugar e depois as pessoas que estão à minha volta, que eu dou valor para cada uma delas. Uma cor. Uma cor, hoje o azul, que era uma cor que antes eu não dava muito valor, engraçado, né? Hoje eu amo o azul. Montanha, praia ou cidade? Ah, eu sou uma mulher da cidade. Eu moro na praia, já fui praticamente na montanha, mas eu falo que eu sou metropolitana. Para mim, a comunicação é. Para mim, a comunicação é que faz o mundo acontecer. Através da comunicação, nós vamos mais longe, nós atingimos muitas pessoas e o nosso relacionamento interpessoal, com uma boa comunicação, se torna muito melhor. Eu me defino uma mulher. Hoje, eu me defino como uma mulher que corre atrás dos sonhos e que quer saber mais e mais e mais. Família para mim é. É essencial e muito importante. Muitas vezes, quando somos jovens, a gente deixa um pouco de lado a família, achando, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, mas chega uma hora que você para e fala assim, meu Deus, nada disso funciona se a minha família não estiver comigo ou se eu não puder ser próxima da minha família. Você acabou de falar aí a nossa palavra final. Para mim, Deus é. É tudo. Deus é minha vida. Querida, e que esse tudo, esse Deus, essa energia que movimenta, que move esse universo, que nos mantém vivos, que nos dá aí essa vontade de querer aprender mais, viver mais, fazer tudo de melhor, possa fazer de você a cada dia uma mulher mais realizada. Possa realmente, que o nosso universo possa conspirar a seu favor sempre e que você continue trilhando esse caminho do bem, esse caminho do levar para o outro um programa de qualidade, porque é isso que a gente precisa. E você, como educadora, sabe disso. A gente precisa, sim, se comunicar com o nosso público e passar para o nosso público aquilo que vai contribuir para a evolução deles, tanto espiritual quanto a evolução acadêmica, que é muito importante para que a gente possa chegar a algum lugar tendo Com certeza. esse respeito que a gente. É a partir do estudo de nós mesmos que a gente sabe até onde a gente pode ir e também respeitar, né, as limitações do outro. Olha, em nome da equipe George Robert Stocks, quero te parabenizar. Muito obrigado por essa oportunidade em dividir com o nosso público, não é só meu, é nosso público, uma trajetória belíssima de uma pessoa que vem de uma família humilde, colocava saquinho ali no pé para chegar com sapato limpo, e hoje você tem a oportunidade em contar para brasileiros, cidadãos do mundo, a sua história de vida. É como eu sempre digo, nós temos, gente, diariamente a chance de escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E hoje quem está de frente com a gente é essa mulher que escreve diariamente bons capítulos e o sobrenome dela, além de ser Aguiar, é Sucesso. Parabéns, Val. Obrigada, Jorge, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar participando do seu programa. Novamente, foi assim maravilhoso quando eu recebi o convite. Me sinto muito honrada e desejo assim mais e mais sucesso para você. Eu gosto muito do seu trabalho. Te admiro muito também como pessoa, como profissional, e que Deus continue te abençoando e te abençoe abundantemente para que você possa levar vozes, né, para mais e mais pessoas.
Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, gente. A gente chega ao final. A Val ainda fica aqui comigo. A gente chega ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E com certeza a gente se vê em breve. Até mais. Robert Talks. Robert's Talks.